Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos à meta de 1000 inscritos. Queria agradecer a cada um de vocês por tornar esse sonho em realidade, e em comemoração a isso, essa semana irá sair um vídeo de 1 hora somente de histórias sobrenaturais. Deixem a opinião de vocês nos comentários em relação a isso. Voltando à programação normal, no vídeo de hoje separei 5 relatos sobrenaturais reais de pessoas em estradas assombradas à noite. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. A estrada para o terror. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total, minha namorada, o irmão mais novo, que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquele Palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou, e realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente, e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá, estava bem mal cuidada, parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo, com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação, parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela o matagal já virava uma floresta mais densa com árvores grandes. À esquerda a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois ainda estávamos passando pela estrada. Então alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela ia parar em uma casa. Um casarão, para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada, as janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada e então eu. Nós tínhamos entrado em uma sala, que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto.
O chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente, então todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa assentando, o meu amigo falou, é só a casa estalando, ela já está velha. Então ouvimos o som de novo, e de novo. Pareciam passos, em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada, para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo, 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então o meu amigo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele. E claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois eu resolvi que não tinha outro jeito, eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar na janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada, só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, a prima deles estava com uma cara de completo pavor e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz.
foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar, a prima deles já estava falando, ela só falava já estou melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no bando de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada que estava no bando do meu lado berrou para. Com um susto eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se eu via alguém, ou alguma coisa. Depois de um tempo eu olhei para o meu amigo e falei, a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito, ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos, e ou vai ficar preso e a gente não sai, ou vai furar pneu, ou vai arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, e ainda por cima com a chave dentro. Legal ela, né? Dessa vez tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia, vamos embora daqui. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então de repente alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico, ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás e eu fui atrás dele. Mal eu sentei no banco já meti o pé no acelerador, a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa, parecia uma mancha escura com formato humano. E era muito alto aquilo, parecia ter mais de 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. Desde aquele ponto até chegar na estrada de terra eu não diminui a velocidade, estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminui a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos, e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito.
Ele falou que quando eu estava lá fora no carro eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era, quando de repente veio um som, do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro, então eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha, mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou ela, porque ela voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito, eles praticamente viram mancha preta voltando para a cozinha só. Até hoje eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. 2. O fantasma da estrada. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural, e até hoje não esqueço aquele momento. Eu moro em Itapecerica da Serra, SP, uma cidade vizinha de São Paulo, uns 30 minutos de São Paulo até aqui, mas trabalho na capital. Não só trabalho, sempre que saio para me divertir, vou para lá. Para ir e voltar eu geralmente pego a rodovia Regis Bittencourt, BR-116. Certa noite de um sábado, eu estava com uns amigos em um barzinho de São Paulo como geralmente nós fazemos. Quando deu umas 3 horas que eu resolvi voltar para casa. Por ser o único a morar em Itapecerica da Serra, como sempre, fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia, um carro ou outro só passando. Logo depois de ter passado pela entrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar para mudar o retrovisor de posição para a luz não pegar nos meus olhos, e quando eu olhei de volta para a estrada tinha uma pessoa a alguns metros na minha frente. Tá certo que essa estrada passa por um trecho meio urbanizado ainda e sempre tem umas bestas que tentam atravessar a estrada em vez de usar alguma passarela, mas sempre que eles fazem isso eles saem correndo. Essa pessoa estava ali parada olhando na minha direção. A primeira reação que eu tive foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco, porque eu tinha certeza que ia pegar a pessoa, só que a única coisa que eu senti foi o tranco do carro de trás batendo em mim. No que eu olhei para frente, nada. O vidro estava inteiro, a frente do carro estava inteira, nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida e o cara do carro de trás já saiu rasgando perguntando se eu tava louco, qual era o meu problema e coisas do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro, mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta procurando onde a pessoa que estava lá tinha ido, mas não achei ninguém. E a estrada até que tem uma iluminação decente. Eu falei pro cara do outro carro que se eu não tivesse brecado, ia ter atropelado alguém. Ele falou que não tinha ninguém na estrada, só eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, de uns 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim da frente do meu carro. E mesmo tendo ido para um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico, então não estava bêbado. E deu para ver direitinho a forma de uma pessoa, o rosto, a roupa, todos os detalhes, então não poderia ter sido reflexo da luz do cara de trás. Eu sei de uma coisa,
que a BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito segura e estar cheia de histórias de atropelamento. Será que era o espírito de alguém que não tinha conseguido chegar do outro lado da pista? (3) Visão na estrada. A seguinte história aconteceu em um hospital aqui de São Paulo e é verdadeira. Aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Naquela época, minha mãe frequentava um terreiro na antiga cidade em que morávamos. Como nos mudamos de lá, sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de 1 hora até nosso destino e sempre viajávamos à noite porque era mais tranquilo, pelo menos era o que ela dizia para mim. Como não tinha carro, ela sempre pedia que alguém nos levasse, sim, nós, pois ela nunca gostou de me deixar sozinha mesmo que fosse com meus avós e eu também nunca gostei como ela havia se divorciado do meu pai há 2 anos. Daquela vez foi um amigo dela quem se prestou ao serviço. Fomos de madrugada, lá pela 1 hora da manhã, era esse o horário que começavam os trabalhos. Chegamos bem, como de costume. Eu o adorava. Depois dos trabalhos, sempre tinha uma festa, era assim que eu chamava. Comemos, bebemos e cantamos. Na hora de voltar, lembro-me vagamente ter visto minha mãe conversando com a dona do lugar. Nada ouvi. Era uma criança e estava com muito sono. Voltamos pela mesma estrada, mas não no horário de sempre. Por algum motivo mamãe quis voltar quando ainda estava escuro e não de manhã cedo como de costume. A noite estava calma, tipicamente de cidades interioranas, e não havia uma pessoa sequer nas ruas. Eu dormia encostado em minha mãe ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo para não pegar no sono. Acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade e vi a estrada totalmente escura, somente a luz dos faróis iluminando o chão. Então falei algo com mamãe, que não me lembro agora, e voltei a olhar para a estrada. Como que por encanto, mamãe, o amigo dela e eu vimos dezenas de bois brancos, dezenas mesmo, que apareceram do nada e cobriam toda a pista e estavam a poucos metros de nós. Não deu nem tempo de frear a enorme picape em que estávamos, então Tiusa, esse é o nome dele, jogou o carro que quase capotou para o meio do mato e batemos em uma árvore. Por bem, não nos ferimos, mas quando olhamos não havia nada lá, nenhum boi, nada. Parecia que foi uma ilusão, mas nós todos tínhamos visto aqueles animais na pista, e todos brancos. Nunca mais voltamos ao terreiro, pois naquela noite ficamos imaginando que poderia ser alguma má influência dos trabalhos ali realizados que provocou as aparições e o nosso acidente. Quem acredita nisso? Nós sim. (4) Fantasma caroneiro. Fantasmas realmente perambulam pela face da terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim, coisas com as quais só crianças se preocupavam, mas não são mais. Deixe eu contar a história que passou de uma crendice besta para um tapa na cara bem real. Cerca de 4 meses atrás a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 2h30 à noite, mas nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada, era véspera de feriado. Normalmente você passaria por essa área em menos de 20 minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. Depois de 15 minutos no congestionamento a minha esposa agarrou o meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beirada da estrada. Então ela falou, me diz que você está vendo ele. Eu olhei lá fora e falei, vendo quem? A mão dela tremia e ela falou ele, e o cara sentado ali, e o caroneiro. De novo eu olhei e não vi ninguém, então ela olhou nos meus olhos e falou, não olha. Para de olhar. Ele está olhando nessa direção e está vindo para cá. Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala, eu estou ficando louca, e me dá algum remédio, me leva para algum médico, por favor,
eu estou perdendo o juízo. Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar um chacoalhão nela para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: ele está aqui, e no banco de trás. Eu olhei, mas não vi ninguém, mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então eu comecei a fazer perguntas para minha esposa, sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada, não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele e a cada vez que ele olhava ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar, apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada, eu estava calmo até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo o que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então ele fez a mesma coisa com a minha esposa e nesse momento eu acreditei em tudo o que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela ser levantado por uma mão invisível. Naquela hora já estávamos fora do engarrafamento e estávamos indo bem rápido e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro lá. Assim que eu parei eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém, mas quando eu olhei para minha esposa eu vi ela grudada na janela dela fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por que ela praticamente berrou para mim pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-malas e as coloquei dentro do carro no banco de trás. Segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele sentar. (5) Passageiros fantasmas. Aproximadamente por volta do ano de 1997 residi eu em Campina Grande, na Paraíba, onde fui testemunha de tudo o que passo a relatar. Existe uma estrada de rodagem que liga aquela cidade a de Patos, com uma distância aproximada de 140 quilômetros. A viagem por essa estrada é longa e bastante arriscada, principalmente entre Juazeirinho e Patos, ligadas pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros. Nesse local já ocorreram mais de 200 desastres fatais. Certa vez, pelas 9:30 da noite, achava-me em companhia de amigos tomando umas cervejas no bar Petrópolis, situado na praça de Campina Grande bem defronte do ponto onde estacionavam os carros de aluguel, quando nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Imediatamente o carro ficou cercado de curiosos motoristas de praça, frequentadores do bar e outras pessoas. Vimos então que seu motorista estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecerá, pois além de sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Foi carregado para o bar, onde lhe deram um pouco d'água, mas só depois de longo tempo se reanimou. Com dificuldade, a princípio, e dando mostras de grande pavor, o motorista passou a contar o que lhe sucedera, tal como reproduzo abaixo. Foi uma coisa terrível. Eu peguei uma família que queria ir até Patos e para ali segui muito bem. Deixei os fregueses e providenciei para regressar o mais cedo possível, já pensando na travessia da serra, à noite. Jantei no hotel, depois mandei encher o tanque de gasolina e, às 18 horas, como não aparecia passageiro algum para a volta, resolvi vir sozinho. Ao chegar à descida do Morro da Viração, o motor parou, de repente. Desci e fui ver o que havia, era uma das velas que estava frouxa. Reparado o defeito, entrei novamente no carro. Mal bati a porta, senti 2 pancadinhas no ombro direito.
Virando-me, vi 2 homens altos e vestidos de branco. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto pessoa nenhuma na estrada, onde tudo estava deserto. Pediram então que os levasse para Campina Grande, pois estavam ali já há muito tempo e não conseguiam transporte. Entraram no carro, e quando olhei para trás, um daqueles passageiros me disse, com voz fanhosa, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos: siga a toda velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar a Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como arranquei a toda velocidade, vindo por aí feito um doido. Nem sei como não rolei num barranco. Suava frio e nem coragem tinha de olhar pelo espelho, para certificar-me se os 2 cavalheiros permaneciam sentados. Só aqui, na estrada de Campina Grande, foi que arrisquei uma olhadela, para constatar com espanto que não havia viva alma no banco de trás. Vim tocando pela estrada, a mais de 100 km por hora, não me lembrando de mais nada, nem de como parei aqui. Aquele motorista, pelo que soube, jurou nunca mais atravessar sozinho, quer de dia, quer de noite, o assombrado trecho da Serra da Viração e, de certo, cumpriu sua promessa. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é estrada. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!